E aí, beleza, galera? Então, na sequência do nosso estudo aí, hoje a gente volta para a parte dos ângulos. Vocês estudaram essa parte aí. No sexto ano a gente usou o transferidor, né? E eu tenho aqui o meu transferidor também, né? E assim, ó, para fazer os exercícios dessa parte da atividade, você vai precisar de um transferidor. Então, o transferidor ele serve para você medir os ângulos. O ângulo ele é formado de três partes praticamente. Eu vou fazer um desenho agora. Eu fiz um desenho aleatório aqui, sem medida certa nenhuma, tá? Esse ponto que eu vou marcar aqui, que é da onde saem as duas retas, eu vou pôr uma letra qualquer do nosso alfabeto. Pode ser qualquer letra. Eu coloquei a letra O aqui. Esse ponto é chamado de vértice do ângulo. Aí eu vou pôr mais um ponto aqui, que eu vou pôr o A, e aqui o ponto C. Então o ângulo ele tem dois lados. Ele tem o lado OA e o OC, sendo que o ponto O é o vértice do ângulo. E o ângulo é essa abertura aqui. Aí eu venho com o transferidor, coloco ele aqui numa parte, ó. Essa partezinha bem no início, tá dando aqui que esse ângulo mede 60 graus. Certo? Esse transferidor é um transferidor de 180 graus. A maioria de vocês vai ter aquele que é uma voltinha completa, que é um transferidor de 360 graus, certo? Então, o que acontece? Nessa situação, o meu transferidor, ele tem a graduação dele toda começando no lado de fora, né? Mas vocês vão usar a graduação começando do zero do lado de dentro do transferidor de vocês, para poder fazer os ângulos certinhos como tem que ser. O meu aqui, ó, tem esse número 20, né? Isso aqui é onde você vai alinhar com o vértice. No de vocês tem uma espécie de uma achatadinha assim para dentro. Alguns transferidores têm uma bolinha. Então você vai ter que tentar alinhar o seu transferidor dessa maneira, tá? Na sequência, então, eu vou passar para vocês uma breve revisãozinha do que é a abertura dos ângulos também, tá? Para que vocês possam ter uma noção de como chegar nos resultados que a gente vai precisar nas atividades, certo? Mas antes disso, eu quero falar para vocês do nome do ângulo. Por exemplo, esse ângulo é o COA. Eu faço a leitura dessa letra, dessa e dessa. Esse aqui que tem um chapéuzinho, esse aqui é o vértice. Então a letrinha que tiver o chapéu é o vértice. E ela vai estar sempre no meio. Então esse ângulo é o COA e a medida dele é de 60 graus, certo? Então agora na sequência, então a gente vê como que se classificam os ângulos de acordo com a sua abertura. Então, de acordo com a medida dos ângulos, nós temos a classificação deles. A classificação dos ângulos começa pelo ângulo reto, que ele tem uma medida de 90 graus. É o único ângulo que tem uma notação, um desenho, que é exclusivamente dele. Que é esse quadrinho aqui, ó, e tem esse pontinho no meio. Esse é o ângulo chamado de ângulo reto. E a medida dele é de 90 graus. São os cantinhos que a gente tem, né? Os cantos aqui. Aí, um ângulo ele é agudo, tá? Quando ele tem uma medida menor do que 90 graus. Todo ângulo que tiver medida menor do que 90 graus é chamado de ângulo agudo. Coloquei um exemplo de um ângulo de 60 graus aqui.
Aí nós temos também o ângulo obtuso. O ângulo ele é obtuso quando a sua medida for maior do que 90 graus. Coloquei um exemplo de um ângulo de 120 graus. Se um ângulo tem 120 graus, mede mais do que 90, então esse ângulo é chamado de ângulo obtuso. Então, recapitulando. 90 graus, ângulo reto, tem uma notação especial. Ângulo agudo, medida menor do que 90 graus. Ângulo obtuso, medida maior do que 90 graus. Na sequência tem uma última notação de um ângulo que é chamado de ângulo raso, e ele mede 180 graus, ele é chamado de ângulo raso. Então, como eu falei para vocês anteriormente, o ângulo raso ele mede 180 graus, é a metade de uma volta completa 360 graus, né? Então tá aqui, esse aqui é o ângulo raso, meia volta somente. Os exercícios que eu passei para vocês fazerem é a construção e classificação dos ângulos. Pediu para fazer um ângulo de 60 graus, você vai traçar o ângulo de 60 graus e vai dizer se ele é agudo, se ele é reto, se ele é obtuso. Ok? Essa é a atividade da semana. Até a próxima aula.